Bom, olá a todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre hebraico bíblico. Vamos falar sobre verbos gerais e o completo do verbo regular. São verbos estativos e verbos instativos. São verbos que você pode modificar e verbos que você, por condição, você não modifica, mas você ajusta ele ali, tá bom? Quanto à sua etimologia, podem ser primitivos, quando a raiz de que procedem é verbal, e denominativo, quando se deriva de um nome que se transforma em verbo. Como, por exemplo, os verbos denominativos são e a chave, sentar. Só existe um jeito de sentar. Não existe outro jeito de sentar. Então, na verdade, você não tem um verbo derivativo dele ali. Tá bom? Mas é interessante que o verbo malar, salgar, vem do verbo melar, do substantivo melar, que é sal. O sal não salga, o sal não fica salgado. Para você salgar, você não precisa do sal. Então, nós chamamos de verbo de derivação. Tá bom? Esse você não precisa de ajuste, mas ele vem acompanhado de uma outra palavra ali. Então, quanto à natureza da ação, eles expressam, pode ser ativos ou que fazem o completo, e geralmente os transitivos, tá? Mas nem sempre no sentido de que a ação expressa passe do sujeito para o objeto. Ou seja, eu sou o Senhor. Bom, ele está dizendo que eu sou o Senhor. Tá bom? Quando ele muda dessa posição, quando ele está dizendo que ele sai do sujeito para o objeto, é a mesma coisa de dizer assim: o Senhor é Ele. Então ele já saiu do verbo, do pronome pessoal da pessoa, eu sou, para dizer que Ele é. Tá bom? Então tem essa mudança ali. Tá ok? Os que expressam o estado físico ou mental do sujeito, esses geralmente terminam em tissirê, tá? E em rolan, no completo. Como, por exemplo, a palavra, tá? Kaved e katom. E fazem o incompleto com o pata. Ok? Essas características não servem de base rigorosa para distingui-los, porque há verbos estativos que terminam em a no completo. Como, por exemplo, a palavra gadal. Gadal quer dizer forte. Eu sou forte, tu é forte, ele é forte. Tá? E outros que podem terminar de um ou de outro modo. O karev e o karav. Karav é aproximar, estar próximo, estar perto. Tá bom? Aproximar-se. Também há alguns a que fazem o incompleto, como o rolan. Yeshkon, que vem de shakan, tá? Ishkon, que vem de shakan, que é habitar, morar. O nome dos intransitivos para esses verbos não lhe vai muito bem. Por quê? Porque há muitos intransitivos que não são estativos, como malar. Malar quer dizer reinar. Bom? E por outro lado, há muitos estativos de predicação incompleta, como arrave. Arrave é amar. Só existe a palavra amar. Não existe outro verbo que classifica a palavra amar. Tá bom? Ao contrário de amar, nós temos a palavra sané. Sané quer dizer odiar, que pedem um objeto direto. A melhor maneira prática de distingui-lo é verificar se expressa um estado físico ou mental do sujeito. No caso positivo, são estativos, e por exclusão, os demais são ativos. Então a conjugação te faz regularmente. Tá bom? Quanto à forma ou estrutura de sua raiz, podem ser regulares ou fortes. Quanto às três letras de sua raiz, são fortes e fracos quando se tem uma ou mais letras fracas entre as suas raízes. E na próxima aula, então, eu já vou explicar a vocês sobre essa questão de verbos regulares e verbos irregulares, verbos de denominação fraca e verbos de denominação forte, tá bom? As de denominação fraca são as que levam as guturais, tá bom? O ain, o aleph, ok? Nessa triconsonantal, porque na verdade a raiz dos verbos fortes são três consoantes fortes, tá bom? E as fracas
São 3 consoantes ou mais, mas sendo uma ou duas delas sendo fracas ali, tá bom? Então na próxima aula eu estarei fazendo uma aula só sobre isso aqui, tá ok? E a conjugação se faz regularmente. Quanto à forma ou estrutura de sua raiz, pode ser regulares ou fortes, quando as 3 letras de sua raiz são fortes, ou pode ser fraco, quando tem uma ou mais letras fracas entre as 3 de sua raiz, ou quando repete a segunda letra ali, tá bom? Considera-se fraca as guturais, como eu acabei de falar agora, incluindo também o resh, também pode ser as mudas e o nu, tá bom? Bem, de shalá, avad, nahan, yalad, com e sabab. Não é próprio dar aos verbos fracos o nome de irregulares, tá bom? Regular e irregulares. Geralmente nós falamos verbos fortes e verbos fracos, tá bom? Esse tipo de linguajar de dizer que o verbo é regular e ele é irregular, muitos gramáticos não gostam, mas geralmente não faz muita diferença, que você apenas está transmitindo uma conjugação ao qual você não pode fazer um ajuste, tá bom? Porque as alterações sofridas pelos respectivos paradigmas, devido à presença de alguma letra fraca ou em sua raiz, são muito uniformes e regulares. Então passaremos à consideração dos verbos fortes em primeiro lugar, incluindo os estativos, por ser os verbos dessa categoria os que seguem um paradigma e verdadeiramente regular e básico dos demais verbos. Então, resumindo aqui, tá bom? Eu farei agora numa próxima aula todas as questões dos verbos para vocês entenderem ali o que são verbos fortes, o que são verbos fracos, tá bom? Como eles se encaixam e como eles se conjugam, tá bom? Vamos ter uma aula somente sobre isso aí, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula. Tendo alguma dúvida, quer esse material em PDF para você? Coloca nos comentários aí. Peça ele para mim, manda um contato, algum e-mail, que eu terei imenso prazer em mandar ele para você, sem custo adicional nenhum, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.